Olha o que eu encontrei, tá? Acabei de sair do jardim de casa e encontrei, tá, esse exemplar aqui, ó, tá? Um sapo chamado de sapo cururu. Sapo cururu, tá? É um anfíbio mais terrestre do que aquático, do que uma rã. Esses anfíbios são os primeiros vertebrados tetrápodas a se aventurar no ambiente seco, tá? Ele é o primeiro vertebrado tetrápoda, olha só, porque ele apresenta essas patas anteriores, aqui as patas posteriores, ou seja, ele tem a cintura pélvica e escapular. Uma coisa interessante, tá? Esse bicho apresenta a cloaca, um orifício comum para eliminação de fezes, excretas e gametas. Esse cara é um macho. Como que eu sei que ele é macho? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, tá? Esses pontos aqui, ó, são chamados calos sexuais, que eles, quando abraçam a fêmea, fazem um amplexo nupcial, eles deixam aqui no chão, e eles vai raspando o chão, formando essa calosidade. É um animal venenoso, não é um animal peçonhento. E o veneno dele se encontra aqui, ó, nessa estrutura e na estrutura, que são duas glândulas paratoides, que liberam uma toxina irritante de mucosa. Essa toxina ela só se elimina se você apertar. Se eu pressionar essa glândula, eu vou pressionar longe do meu olho, tá? Olha só, tá vendo? Olha, escorrendo, ó, espirrando o veneno. Então isso acontece quando, por exemplo, um cachorro morde o sapo, isso espirra na mucosa bucal do cachorro, isso causa um transtorno digestivo. Leva à morte do cachorro? Dificilmente, mas ocorre uma intoxicação bastante grande desse animal. Caramba, olha o tamanho desse sapo cururu. Pois é, o episódio de hoje é sobre os anfíbios. Raggy. Olá pessoal da família Meu Criou, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo dos tetrápodas, ou seja, os vertebrados gnatostomatas tetrápodas. Os organismos que conquistaram, que se aventuraram a conquistar o ambiente seco, o ambiente terrestre. Você pode usar também o termo aéreo, visto o quê? Tá? Meio aéreo não é voando, meio aéreo é fora da água, porque aqui um peixe, por exemplo, tá? Ele removia através das brânquias o oxigênio que estava na água dissolvido. Já os organismos que se aventuram a sair vão começar a respirar ar. Daí a conquista do meio aéreo, se você quiser colocar dessa forma, tá? As características anatômicas e fisiológicas que sofreram mudanças durante o processo evolutivo, você tem um aspecto bem interessante na sustentação do corpo. É capaz de você já ter carregado alguém na água, parece um tanto quanto leve, mas na verdade, na água você tem uma força vertical para cima, o empuxo que dá uma sustentabilidade no corpo do organismo, parecendo leve. Quando o organismo ele sai da água e vai para a terra, aqui você tem a força peso, tá, sobre o organismo. Então ele teve que ter uma mudança não somente do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista anatômico, principalmente no que diz respeito à sua musculatura e, obviamente, o seu esqueleto. Para que o organismo consiga se movimentar no ambiente terrestre, no ambiente seco, esse organismo teve que desenvolver, olha o nome, tetrápoda, 4 patas. E essas patas, anteriores e posteriores, devem estar apoiadas junto à coluna vertebral. Então, uma das maiores mudanças anatômicas que acontece na evolução dos peixes para os tetrápodas é o desenvolvimento dessa estrutura e dessa estrutura, que são denominadas de cinturas, sendo esta a cintura denominada cintura escapular, tá? Que apoia os membros anteriores, e esta aqui, a denominada de cintura pélvica. E as cinturas pélvica e escapular apoiam os membros anteriores e posteriores à coluna vertebral.
tá? Fazendo com que o organismo consiga, obviamente, se sustentar junto ao ambiente terrestre, junto ao ambiente seco. Uma mudança muito grande acontece na estrutura muscular também. Você é capaz de ter comido já um peixe e você não precisa de uma faca para comer o peixe, é apenas um garfo, tá? Você tira os pedaços da musculatura do peixe. Já quando você se alimenta de uma ave, você se alimenta de um mamífero, como por exemplo uma carne de porco, uma carne de boi, ela é mais dura, tá? Ela é mais rígida, ela é mais firme, porque a estrutura muscular ela tem que ser mais desenvolvida para que o organismo consiga se sustentar. A superclasse, tá, dos tetrápodas, nós encontramos um total de 4 classes. A classe anfíbia, sapos, rãs, pererecas, salamandras. Você vai encontrar os répteis, os jabutis, as tartarugas, os alligators, os jacarés, os cágados, as tartarugas, as cobras. Você vai encontrar as aves, tá? As aves ratitas, como por exemplo uma ema, uma ave carinata, como por exemplo um pardal, e obviamente todos os grupos de mamíferos. Aí você pode estar se perguntando, peraí, uma cobra é um réptil, o réptil é um tetrápoda, cadê as patas? Teve. Quando a gente analisa o esqueleto de um animal desse, através de uma radiografia ou através de um estudo anatômico, observa-se, junto à região posterior do corpo, junto à região pélvica, 2 pequenos vestígios de 2 ossos da cintura pélvica, osso esse denominado isquio. Então existe um vestígio da cintura pélvica na forma de um isquio junto à região pélvica do animal, provando que um ancestral comum, um ancestral primitivo aos lagartos e as cobras, tá, apresentava essa cintura, caracterizando esse organismo, mesmo não apresentando patas durante a sua vida, sendo um organismo que pertence ao grupo dos tetrápodas. O nosso curso agora vai se iniciar com a análise detalhada para vocês dos primeiros vertebrados que se aventuraram nesse ambiente seco, nesse ambiente aéreo, que seria, no caso, o grupo dos anfíbios. Vamos tratar hoje para vocês dos animais que pertencem ao grupo dos anfíbios, a classe anfíbia, tá? Onde você tem aqui o termo anfi, que significa duplo, 2, tá? E o termo bio, que significa vida, vida dupla, 2 vidas. Visto que esses animais, parte da sua vida ocorre no ambiente aquático e parte da sua vida ocorre no ambiente seco, entretanto, com uma certa dependência da água, tá? Os anfíbios podem ser caracterizados por serem os primeiros, olha só, os primeiros vertebrados, veja bem, os primeiros vertebrados tetrápodas que fizeram o quê? Olha só que interessante, anota isso, gente, ó, fizeram uma conquista, só que essa conquista, olha, coloca e evidencia, essa conquista ela foi parcial do meio, vamos utilizar o termo aéreo, tá? Utilizar o termo aéreo, essa conquista parcial do meio aéreo. Por quê? Porque sob muitos aspectos, não somente anatômicos, mas também fisiológicos, esses animais ainda têm uma certa dependência da água, tá? Antigo professor, tá, de biologia dizia que os anfíbios também podem ser caracterizados por serem organismos, olha só, pode ser os primeiros vertebrados com ausência, olha que coisa interessante, olha só, ausência total de anexos. Que tipo de anexos? De anexos tegumentares olha só, de queratina, que é a proteína presente na epiderme dos vertebrados tetrápodas. Queratina, tá? Ela é uma proteína impermeabilizante. A queratina haverá nesses animais, entretanto, uma camada muito delgada, uma camada muito fina. E esse organismo não forma anexo. E que é um anexo tegumentar de queratina que é presente no mamífero? O pelo, a unha.
tá? Os cornos, os chifres. Se você pegar, por exemplo, uma ave, você tem o bico córneo, escamas nas patas, penas e plumas recobrindo o corpo. Se você pegar um réptil, o que predomina são escamas. Mas os anfíbios não têm anexos, tá? O anfíbio não tem unha, anfíbio não tem escama, anfíbio não tem pelo, anfíbio não apresenta pena. Então, você pode dizer de um vertebrado com ausência total de anexos tegumentares de queratina. Dentro desta classe anfíbia, nós encontramos, se você analisar taxonomicamente, você vai encontrar um total de 3 ordens dentro dos anfíbios. A primeira ordem em questão, tá, será, no caso, a ordem Anura. Prefixo grego de negação? Não. Ura, cauda, um anfíbio sem cauda. Quando esses organismos, né, são estudados, você está estudando quem? Você está estudando, por exemplo, um sapo. Você está estudando uma rã. Você está estudando uma perereca. Sapos, rãs e pererecas pertencem a essa ordem, chamada de ordem Anura, onde detalharemos posteriormente esse grupo para vocês. Depois, eu tenho uma segunda ordem em questão, que é chamada de ordem, olha o nome, olha só, Urodela, tá? Urodela, ou também denominada de ordem Caudata. Dentro da ordem Caudata, o Urodela, os animais apresentam o quê? Cauda. Ou seja, esses animais, eles possuem, durante a fase adulta, algumas características que os anuros apresentavam exclusivamente na sua fase larval, como, por exemplo, brânquias internas ou externas para respiração e cauda, tá? Pode ser representada pelo axolote, tá? Por um animalzinho que é fácil de você lembrar, chamado de salamandra. Tá? E, finalmente, você tem uma última ordem, tá? Que é uma ordem que é denominada de ápoda. Sem podopés, sem pés, sem patas, um anfíbio desprovido de apêndices de locomoção. Esse organismo, ele pode ser chamado popularmente de cecília, ou ele pode ser chamada também de cobra cega. Só que não é nenhuma cobra, muito menos cega. É um anfíbio desprovido de patas. Entre os anfíbios, é o mais terrestre, é o anfíbio que mais bem está adaptado ao ambiente seco. Uma das características, inclusive, que tornou esse animal mais bem adaptado é a fecundação. Tá? Na maioria deles, veremos mais tarde, a fecundação é externa, depende da água. Já nas dápodas, das gimnofionas, tá? Esses animais apresentam uma fecundação interna. Então, para caracterizar esse grupo, para analisarmos os seus aspectos anatômicos e fisiológicos, vamos pegar um vertebrado desse grupo, muito interessante, fácil de você entender, que no caso seria um anúrio. Alguns alunos às vezes perguntam qual é a diferença entre o sapo, o marrão e a perereca, tá? O sapo é o mais terrestre entre eles, tá? E uma das características que você observa é que a pele do sapo, ela é toda cheia de dobras, ela é toda enrugada, aumentando, portanto, a quantidade de queratina que tem na pata. Como ele se locomove mais no ambiente seco, os dedos presentes nas patas dos animais, eles são todos, olha só, eles são todos separados desse jeito. A rã é um animal terrestre, obviamente na fase adulta, mas ele se locomove muito bem na água. E numa rã, por exemplo, a patinha da rã apresenta uma característica marcante, que é a presença de uma membrana existente entre os dedos, chamada de membrana interdigital, que favorece a remada, a locomoção na água. E as pererecas são animais arborícolas e, para subir em árvores, para subir numa taboa, esse organismo ele se utiliza de ventosas que existem
nas extremidades de seus dedos. Então, se você analisar a pata de cada um deles, você consegue identificar, mas de modo geral, tá? Quem é um sapo, tá? Quem é uma rã e quem é uma perereca. Então agora vamos analisar um bicho desse, tá? E vamos analisar seus aspectos, não somente anatômicos, mas também fisiológicos. Vamos à lousa. Olha só, isso é um anfíbio. Um anfíbio, mas não da ordem Anura, da ordem Caudata ou Urodela. Esse aí é um axolote, tá? É um anfíbio que apresenta durante a sua fase adulta a manutenção da cauda, visto que usa para locomoção. E olha, dá uma olhada, encontramos as brânquias exteriorizadas. Esse organismo apresenta um pulmão pouco desenvolvido, mas as brânquias que se mantêm durante a fase adulta facilitam os seus mecanismos de trocas gasosas. Fica com ele aí. Vamos lá então, gente. Analisando aqui a morfofisiologia de um anfíbio adulto da ordem Anura. Vou poder representar para você aqui, tá? Um pequeno anfíbio pode ser representado por uma perereca, por exemplo, tá? Um organismo desse, como nós dissemos anteriormente, é um organismo tetrápoda, tá? E eu falei também para vocês que esses organismos, eles apresentam, né, junto às suas patas, veja só, presença de ventosas lá na extremidade dos dedos, o que favorecerá a fixação, tá, desse organismozinho, por exemplo, num galinho de árvore. É muito comum os animais desovarem junto às plantas que são chamadas de bromélias, que armazenam uma certa quantidade de água entre as suas folhas. Então, para favorecer, né, a subida de um animal desse junto a árvore, tá? Essas ventosas provenientes nas extremidades dos dedinhos desse bicho. Então vamos lá, tá? Veja bem, primeiro tetrápoda, tá? Então eu tenho a presença de 1, 2, 3 e 4 patas. Agora, para que o animal conquiste o ambiente seco, esse animal tem que respirar ar, tá? E esses animais, eles possuem pela primeira vez pulmões. Lembre-se que o primeiro vertebrado a apresentar um pulmão bem primitivo foram os peixes dipnoicos, os peixes pulmonados, que apresentavam a vesícula gasosa como um órgão respiratório. E exatamente os pulmões dos anfíbios, extremamente primitivos, são derivações dessa estrutura. Agora, você nota aqui, ó, a presença desses animais de duas, o quê? Olha só, de duas narinas, onde anteriormente, ali nos peixes, a narina tinha exclusivamente uma função olfativa. Aqui não. Aqui, além da função olfativa, passa a ter também uma função de captação, tá, de ar atmosférico, que vai para a cavidade oral do animal e vai chegar na região do pulmão. Aqui vale a pena destacar para você esse aspecto. Eu vou pegar essa perereca, eu vou virar esse animal em posição ventral e você veria aproximadamente o seguinte: aqui teríamos a cavidade oral desse animal. Aqui, junto a essa região, encontraremos as narinas. Aí, olha só, o interior da boca desse animal. Aqui nós teríamos a traqueia se bifurcaria em 2 pequenos brônquios, e esses brônquios, olha só, vão desembocar em 2 pequenos pulmões. Um aspecto interessante é que na face interna do pulmão desse animal existem pouquíssimas dobras. Essas dobras que existem junto ao pulmão vão servir para quê? Para melhor captação de oxigênio do ar atmosférico. Esse tipo de pulmão presente nos anfíbios é um pulmão muito primitivo, é um pulmão muito simples e ele é denominado de pulmão saculiforme, tá? Na forma de um saco. E esse pulmão, ele não consegue corresponder às necessidades de oxigênio do corpo inteiro desse bicho. Então, por esse motivo, os anfíbios, além de apresentarem a respiração, que é a respiração pulmonar, mecanizam, no caso dos anúrios, 2 formas de reprodução além da pulmonar. Quando você
talvez tenha visto já um documentário, um filme, né? alguma cena sobre anfíbios, talvez você tenha visto isso aqui acontecer. Quando o anfíbio emite um som, ele está coachando. E quando esse animal coacha, a sua cavidade oral, a sua região da mandíbula, ela sofre uma dilatação. Tá? E essa dilatação vai servir para quê? Além do animal delimitar território, atrair fêmeas, no caso, ou utilizar para reprodução, ele também utiliza para respiração, porque a boca e a faringe dos anfíbios possui uma imensa, olha só, vascularização. Tudo isso aqui é ricamente vascularizado. Por quê? Porque o pulmão, tá, ele é pouco eficiente. Então esse animal não poderá se dar ao luxo de perder o oxigênio do ar que está na via aérea superior, ou seja, na cavidade oral e na região faringeana, mecanizando, portanto, a segunda forma de respiração, onde o gás oxigênio é absorvido por meio desses capilares, caracterizando, portanto, desses animais uma segunda forma de respiração. Além da respiração pulmonar, por pulmão, eu tenho aqui uma respiração, olha só, do tipo bucofaringeana. E por meio dessa respiração bucofaringeana, esse organismo obtém mais oxigênio e elimina mais gás carbônico. Porém, além disso, ainda continua sendo insuficiente. É por isso que a distribuição geográfica dos anfíbios é limitada a ambiente úmido. Por quê? Se nós analisarmos um aspecto muito interessante, que é o tegumento desse animal. Vamos pegar essa pele e vamos caracterizar a pele. Vamos caracterizar, portanto, o tegumento desse animal. Uma pele de anfíbio, anuro, tá? É uma pele, primeiro, é uma pele fina. Segundo, é uma pele delicada, tá? Ela é extremamente permeável e, olha só, e vascularizada. Essa pele fina, delicada, permeável e vascularizada favorece um aspecto e desfavorece outro. Veja, esses animais não conseguem viver num ambiente muito seco, que eles facilmente, por meio dessa pele, desidratariam. A vantagem dessa pele é que, por meio dela, esse organismo consegue fazer um tipo importantíssimo de respiração, que é a chamada respiração do tipo cutânea, tá? Se nós analisarmos assim, do ponto de vista histológico, essa pele desse anfíbio, dando uma ampliada, você terá o seguinte, olha só, você tem a pele aqui, e aqui a parte mais superficial da pele, e essa parte mais externa da pele corresponde exatamente àquela camada de queratina, tá? Mas, peraí, nós afirmamos que os anfíbios não apresentam anexos epiteliais de queratina. Queratina, sim, tem, mas uma camada bem fininha, uma camada bem delgada. Quem produziu a queratina? Foram as células epiteliais. Logo abaixo desta porção de queratina, tem exatamente o tecido epitelial, olha só, formado de células pavimentosas, extremamente próximas umas das outras, sem apresentarem volume de líquido. Então, essa camada inferior vai corresponder à camada de epiderme desse organismo. E abaixo da camada epidérmica, nós notamos aqui, ó, uma camada subjacente, e nessa camada subjacente, tá, as células serão mais esparçadas umas das outras, haverá grande volume de líquidos entre elas, e essa porção é que corresponde à região da derme. É exatamente junto à porção dérmica que nós encontramos, olha só, a riqueza em vasos sanguíneos, a riqueza em capilarização. Então, para que o organismo consiga realizar respiração cutânea, essa pele tem que estar úmida, porque se não houver uma certa quantidade de água, se não houver aqui uma certa umidade, o gás oxigênio
presente no ar não conseguiria se difundir. Ele tem que se dissolver nessa água e, obviamente, ser absorvido. A mesma coisa acontece com o gás carbônico. Então, esse organismo deve viver exclusivamente no ambiente provido de bastante umidade. Mas nós temos períodos de estiagem. Por exemplo, no sudeste do Brasil, o inverno ele é frio e seco. Tá? Então, nesse momento, a quantidade de anfíbios presentes aqui no estado de São Paulo é pequena. Tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pela temperatura e segundo, pela umidade. Tá? Mas os anfíbios têm na pele uma característica muito interessante. Ele tem uma superfície epitelial glandulífera. Significa dizer que a partir do tecido epitelial, junto a essa região, nós encontramos nesses animais um conjunto de, olha só, de células que se modificaram do epitélio, e essas células que modificaram formaram uma série de glândulas. Glândulas essas denominadas de glândulas cutâneas. Grande quantidade dessas glândulas cutâneas liberam simplesmente muco. Esse muco vai lubrificar a pele do animal, sendo liberado pelo canal, e, consequentemente, vai manter essa pele úmida, favorecendo esse mecanismo de troca gasosa. No entanto, os anfíbios também possuem glândulas que produzem toxinas, glândulas que produzem veneno. No caso de um sapo comum, esse sapo chamado de sapo cururu, o bufo, ele tem um conjunto de muitas glândulas dessas posicionadas junto aos ombros. E essas glândulas, elas são denominadas de glândulas paratóides. Somente quando apertadas, somente quando pressionadas, esse organismo vai ter o veneno espirrado. E ela vai sair quando? Quando, por exemplo, um cachorro, um cão, simplesmente, ao encontrar um sapo, ele morde o sapo, ele aperta a glândula com a mandíbula e aquele veneno espirra e escorre da boca do animal, provocando uma grande irritação digestiva, levando a um desarranjo intestinal, um desarranjo gástrico. O animal começa a babar e vomita bastante. Leva a óbito? Dificilmente. Alguns animais podem até se intoxicar completamente e morrer com a ingestão desse tipo de veneno. Porém, existe uma família dentro dos anfíbios anúrios, chamada família Dendrobatidae, os dendrobates. São aqueles anfíbios que apresentam cores muito vivas, vermelho, amarelo, E essas cores são um sinal de alerta. Os animais apresentam um mecanismo que é chamado de aposematismo. Eles têm umas cores muito vivas, se destacam no ambiente para avisar eventualmente o predador que ele está lá, porque ele tem um gosto extremamente desagradável. Muitas dessas espécies, se tocadas, podem provocar grandes intoxicações, levando até óbito junto ao ser humano. Existem algumas tribos indígenas que pegam esse anfíbio e lambuzam a ponta de uma arma chamada de zarabatana, o dardo de uma zarabatana, e utilizam essa estrutura, ou seja, esse veneno no dardo, na cerda, como, no caso, uma arma para caçar outros animais. Agora, além disso, temos um aspecto interessante aqui ainda na pele. Nos anfíbios, nós encontramos junto à região da derme um conjunto de células que você viu em peixe. Isso aqui existe em anfíbio. Cefalópodes, lulas, polvos apresentam. É uma célula de pigmento. Essa célula, ela é denominada de cromatóforo. Esses cromatóforos existentes junto à derme desses animais, eles apresentam uma variedade muito grande de pigmentos, fazendo com que o animal, através do aumento do volume do cromatóforo ou diminuição do volume dos cromatóforos, mediante ação hormonal, um hormônio chamado intermedina, consigam alterar a sua cor. Para quê? Para eles fazerem, por exemplo, um sistema de camuflagem. Você está andando, por exemplo, numa mata atlântica, É fácil você ver um sapão? É difícil, porque o animal está
camuflado no meio, e essa pigmentação de camuflagem é dada exatamente pela atividade dessas células da derme, denominadas de cromatóforos. Mas o aspecto mais relevante, mais importante dos anfíbios com relação à pele é, no caso, a respiração cutânea. Veja, que é o animal que até o momento mais mecanismos tem para realizar trocas gasosas. Durante a fase adulta, temos respiração pulmonar, cutânea e a respiração bucofaringeana. Esses animais, tá, são ainda dependentes da água por dois aspectos bem interessantes. O primeiro aspecto, obviamente, tá, é a pele. O segundo aspecto, gente, é a reprodução desses animais. Os anfíbios, sob o ponto de vista reprodutivo, seriam mais ou menos assim. Vamos lá, pessoal, falar agora sobre os aspectos da reprodução dos anfíbios. Como a gente tem dito, a gente está trabalhando com os anfíbios que correspondem à ordem Anura. Aqui eu já me adiantei um pouco e coloquei, tá, os dois organismos em um processo, né, num momento que é chamado de amplexo nupcial. O que é amplexo? Abraço. Tá? Vamos analisar os caracteres gerais, né, da reprodução dos anfíbios. Então, de modo geral, os anfíbios, eles são organismos, olha só, eles são organismos de sexos separados, eles são organismos dioicos. Existe o macho, existe a fêmea, podendo ter, tá, o dimorfismo sexual. Existem espécies que o macho apresenta uma pigmentação, a fêmea outra. Tem espécies onde o macho emite o som, que é o coachado, e a fêmea não. Tem espécies que o macho tem um tamanho, tem um porte, e a fêmea tem outro. E existem espécies que é meio difícil você distinguir quem é o machinho e quem é a fêmea. Então você pode afirmar, assim, sem problema nenhum, que os animais são dioicos com, tá, ou o chamado sem, que a gente chama, né, de dimorfismo, que vai ser o dimorfismo sexual. Como essas espécies, tá, não apresentam órgãos copuladores, dependem da água para o seu processo de fecundação. Então, tudo começa numa poça d'água. Pode começar, por exemplo, na água acumulada dentro das folhas de uma bromélia. As pererecas fazem muito isso, tá? Esses organismos encontram um ambiente aquático, pode ser uma pocinha, não precisa ser totalmente submersos, e nesse caso, tá, esse indivíduo aqui é a fêmea, tá? Esse indivíduo aqui é o macho, e eles entram nesse processo esse, como eu falei anteriormente, que é denominado de amplexo, tá? O abraço, né? O amplexo nupcial. Com isso, o macho, com as patas anteriores, agarra a fêmea e aperta o abdômen da fêmea. Apertando o abdômen, ele aperta as suas gônadas, os seus ovários. E esta fêmea, então, ela libera pela região da cloaca uma secreção mucosa, e esta secreção mucosa, ela será provida de numerosos gametas que seriam os seus óvulos. Os óvulos estão todos envolvidos, gente, por esse muco. Esse muco, ele tem algumas propriedades. Por exemplo, o muco, ele deixa todos os óvulos meio reunidos, muito próximos uns dos outros. Além disso, tá, ele apresenta um aspecto gelatinoso no intuito de quê? De evitar, tá, no caso, o ressecamento, caso essa poça d'água possa vir a secar. Então ela está liberando aqui, tá, centenas, né, de milhares, às vezes, de óvulos no ambiente. Após a liberação desses óvulos, o macho, através também da cloaca, ele elimina, né, ele vai jogando, portanto, sobre os óvulos, os seus gametas, que no caso são os espermatozoides, ocorrendo, portanto, a junção dos gametas no ambiente externo, dependendo da água, tá? Então, se não houvesse água, haveria o ressecamento do gameta e também haveria uma dificuldade dos gametas se encontrarem. Então, você pode dizer que os organismos, de modo geral, apresentam um tipo de fecundação que é uma fecundação externa. Agora, um aspecto biológico, embriológico interessante. Se nós ampliarmos esta região, você verá que
Os óvulos da maioria dos anfíbios, eles são chamados de óvulos heterolestos, também chamados de telolestos incompletos ou até chamados de medioléscitos. Esses ovos, eles apresentam uma porção superior, onde você tem o citoplasma, tá? E obviamente o núcleo aqui do óvulozinho. O restante, né, praticamente toda essa parte inferior aqui, ó, você tem uma grande concentração do material nutritivo que vai proteger, obviamente vai nutrir o embrião, que seria o vitelo. E aí o que acontece? Nesta região é que os espermatozoides, tá, são lançados, eles vão unir o seu núcleo haploide com esse núcleo haploide aqui, formando, portanto, nesse ambiente, uma célula inicial, uma célula primordial, onde eu já tenho o núcleo diploide aqui e, obviamente, você vai ter aqui, ó, a região do material nutritivo, que seria, neste caso aqui, o vitelo. Esse tipo de ovo, tá, ele vai apresentar um tipo de segmentação ou clivagem chamada de clivagem holoblástica diferencial ou holoblástica desigual. Neste caso, você vai ter o início do desenvolvimento embrionário, onde você vai ter inicialmente a formação de duas células, que seriam os dois iniciais blastômeros. Após isso, você vai ter 4 células e vai embora o desenvolvimento, tá? Aí, o que acontece? Após várias clivagens, após todos os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, nós teremos nesse ambiente aquático a formação de um indivíduo. E esse indivíduo apresenta mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Ele tem os olhinhos na região dorsal e ele apresenta aqui, ó, nessa parte inferior, nas células que se originam a partir dessa porção, que é chamada de polo vegetativo, onde tem o vitelo, olha só, uma região onde concentra-se a região do vitelo. Este indivíduo, tá, que apresenta-se sob uma forma larval, livre, nadante, ele vai ser, tecnicamente, tá, chamado simplesmente de quê? De girino. O girino, ele depende muito da água, principalmente sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto que torna o girino dependente, olha só, dependente da água para a sua sobrevivência e, portanto, o seu desenvolvimento, são 3 coisas. Primeira coisa, gente, olha só, a nadadeira, tá? Então, a locomoção desse organismo depende da água, porque ele apresenta nadadeiras para locomoção. O segundo aspecto é que esse organismo aqui, ele é provido de fendas aqui, ó, fendas branquiais. Então, o segundo aspecto de dependência da água por parte da larva de um anfíbio, trata-se do processo de troca gasosa, ou seja, da respiração, que é, nesse momento da vida, uma respiração do tipo branquial. E o terceiro aspecto que contribui para a vida obrigatoriamente do organismo na água é o seu mecanismo de quê? É o seu mecanismo de excreção. Pois esse animal, ele vai se comportar como se fosse, do ponto de vista de excreção, um peixe ósseo de água doce. Ele tem uma concentração, tá, maior do que a do meio, portanto ele ganha muita água por osmose. Ao ganhar muita água por osmose, ele poderá se dar ao luxo de perder muita água na urina. A sua urina é abundante, é diluída e por isso esse organismo ele pode eliminar na excreção o principal excreta nitrogenado mais tóxico, que no caso seria a amônia. Aí o que acontece? Esse girino, tá, ele vai sofrer um processo de mudança, ele vai sofrer um processo de metamorfose. Ocorre um processo de morte programada das células da região da cauda, chamado de apoptose, e a cauda desse organismo vai aos poucos regredindo. A energia obtida a partir desta digestão da cauda, olha só, a cauda já regrediu e você vai ter
o início da formação da cintura, que é a cintura pélvica desse animal, com o surgimento dos membros posteriores. Ainda no ambiente aquático, esse organismo evolui ainda mais. A cauda desse organismo vai regredindo ainda mais, ele já apresenta um aspecto aqui, de ranzinha, um aspecto de sapinho. Por quê? Porque ele já começou a desenvolver agora a cintura escapular. E olha, você vai ter ainda aqui, olha só, uma pequena cauda, tá? Já desenvolveram os membros posteriores ligados à cintura pélvica e agora eu tenho os membros anteriores ligados à cintura escapular, até que finalmente esse organismo, ele tem o consumo totalmente dessa cauda e atinge o seu estágio, que é o estágio jovem adulto. E note que, esse organismo sofreu uma grande mudança ao longo de seu desenvolvimento. Essa mudança do seu desenvolvimento fez com que ele tivesse, portanto, um tipo de desenvolvimento que é o desenvolvimento indireto. Ele apresenta, portanto, um estágio de quê? Um estágio larval. E lembrando que a larva de um organismo, ela tem que se apresentar morfofisiologicamente diferente do organismo adulto. E com isso, você nota que a água é um fator importantíssimo, é um fator primordial na reprodução desse organismo. Se não fosse a água, esse organismo teria uma dificuldade muito grande de reprodução, ok? Só que, fora esse aspecto ligado à reprodução, o segundo aspecto que pode chamar a tua atenção agora olha só que interessante, são os mecanismos, veja bem, são os mecanismos de excreção desse organismo aqui já citados. Veja, durante a fase larval, ou seja, quando esse indivíduo ele é um girino, o que predomina como produto de excreção nitrogenado é a amônia. Agora, a partir do momento que o organismo ele sai para o ambiente seco, ele sai para o ambiente aéreo, ele não poderá se dar ao luxo de perder grande quantidade de água na excreção. Então, quanto à excreção, quando o organismo está sob a forma adulta, haverá um predomínio do excreta nitrogenado, que é a ureia. Lembrando que durante a fase larval, vamos acrescentar aqui, durante a fase de larva, esse organismo ele vai excretar a amônia, que é um composto extremamente solúvel, extremamente tóxico e tem que ser eliminado com excesso de água. Então, não somente a transição do ambiente seco alterou a vida do animal, sob o ponto de vista fisiológico também, até a excreção. Durante a fase larval, um excreta muito tóxico. Durante a fase adulta, um excreta que tem um menor grau de toxidez, que no caso seria a ureia. Tudo bem? Agora, se por um lado a água é um fator limitante para a distribuição geográfica dos anfíbios, a temperatura também o é. Por que a temperatura é um fator que limita a distribuição geográfica desses animais? Para você entender melhor isso, a gente resolveu fazer um esquema simples, de organismos ectotérmicos pecilotermos e de organismos endotérmicos homeotermos. Essa comparação vai fazer com que você entenda as vantagens e as desvantagens de um organismo ser de um tipo e de um organismo ser de outro. Isso vai ficar para o próximo episódio. Pessoal, os anfíbios anuros, eles apresentam 3 formas de respiração na fase adulta. Eles têm a respiração cutânea, a respiração pulmonar e essa é que a gente está observando agora. Esse tipo de respiração é a chamada respiração bucofaringeana. Durante a respiração bucofaringeana, os machos dessas espécies conseguem sonorizar, fazer o coachado, com o intuito de
atrair as fêmeas para a cópula. Como a gente falou para vocês, esse aqui é uma perereca e olha só, veja o tamanho do membro posterior, extremamente longo, desenvolvido e com uma musculatura muito forte. Nós vamos agora pegar esse animal, colocar ele no chão, tá? Para ver quantas vezes ele consegue pular o próprio tamanho dele. Vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha nela aqui, ó. Eu vou tirar o vidro de cima dela, vou dar um toque nela e vamos ver quanto que esse animal vai conseguir pular. Ó, abri. Tá bom? Vou dar um toquinho nela. Pum, pum. Ó, dá uma olhadinha, tá? Tá vendo? Olha esse organismo aqui, ó. Pulando, ela tem uns 3 centímetros, então ela pula mais ou menos umas 10 vezes o tamanho dela. Porque cada piso desse aqui tem 30 centímetros. Legal? Vou pegar aqui. Peguei. Vou soltar ela lá na lagoa, onde eu peguei ela hoje de manhã. Tchau, tchau, gente. E no próximo episódio vamos entender os mecanismos de termorregulação. Vai ser sensacional. E se inscreva no canal.